E aí, rapaziada, faz tempo que eu não apareço aqui no canal. Aconteceu muita coisa nesses últimos meses. Eu nem sei quando que foi a última vez que eu apareci fazendo um vídeo aqui. Eu tinha alguns conteúdos gravados na época, mas acabou que eu nem postei porque eu falei algumas coisas. Acho que na época eu tava tava acontecendo muita coisa, então minha cabeça já não tava aquela cabeça 100%. Então, mas acabou que muita coisa que eu falei no vídeo aconteceu. E eu nem sei mais onde esse vídeo tá, mas nem vale a pena postar. Mas enfim, tô voltando aqui depois de muito tempo, muito mesmo, pra falar um pouco do que aconteceu nesse último período aí, esses últimos meses. Tô aqui dentro do carro. Eu voltei a trabalhar internamente aqui numa empresa da minha cidade, na parte de publicidade, né, no marketing em si. Minha formação não, né? Minha primeira formação é designer. Aí depois eu fiz produção audiovisual e agora eu tô fazendo publicidade e propaganda. Mas a minha primeira origem registrada de trabalho, né? Antes eu trabalhava como designer gráfico da minha mãe, não era registrado, e eu voltei para a empresa onde foi meu primeiro trabalho, e foi a empresa que eu mais fiquei. Acho que eu fiquei quase 3 anos a primeira vez que eu passei aqui. E aí eu voltei agora. Basicamente o que aconteceu no estúdio, resumindo por cima, fiquei 1 ano no estúdio. Pra mim foi muito bom em questão de aprendizado. Não ganhei grana assim, nada em si financeiramente, só questão financeiramente foi mais prejuízo do que lucro, mas eu acho que isso faz parte também da questão de ser empresário, é normal. Mas pra mim não, a questão financeira pesa bastante, mas pra mim o que mais pesou pra mim sair do estúdio foi quando o meu propósito já não tava mais batendo com a situação ali. Basicamente eu comecei a desanimar de fazer as gravações. Eu acho que ali o público que a gente tava pegando também não era um público que eu gostava, era muito empresário, aquelas gravações toda hora monótonas, que você faz bastante conteúdo de uma vez, numa pegada só num dia, e era muito conteúdo e muita edição. E eu que sou um cara que não gosto de coisa repetitiva, eu me enjoo muito rápido ali e, nossa, acabou comigo. Então, basicamente fui desanimando um pouco por conta disso, da questão do conteúdo repetitivo. Financeiramente também não compensava, a gente fazia um preço muito barato pro trabalho que tinha, era muito difícil. E aí juntava muito vídeo para editar, ficava um dia inteiro gravando quase, né? A gente falava 4 horas, mas passava um pouquinho às vezes, e às vezes um pouco menos, mas em meio período gravava bastante, e depois a edição que matava, né? E o valor que a gente cobrava não compensava. Então, cara, isso foi me matando um pouco por dentro, foi me consumindo assim, numa questão de, pô, não quero mais fazer isso. E aí eu saí do estúdio. Hoje eu faço mais fotografia por hobby e vídeo também. Até vendi minha lente que eu tinha na época do estúdio ali, vendi recentemente. Mas basicamente foi isso, né? E aí a questão do propósito ali, eu tinha sociedade, não era uma sociedade muito difícil assim, pô, era uma sociedade bem tranquila, a gente não tinha contrato nenhum, era mais boca a boca. Mas aí acho que também começou a fazer um pouco de diferença a questão de cabeça. Eu acho que a minha cabeça e do meu ex-sócio já não tava mais batendo tanto, pelo menos pra mim, né? Eu enxergava algumas coisas que pra mim não fazia mais sentido. E aí eu decidi sair fora também. Foi uma decisão. Pra mim, tudo que acontece na minha vida vem assim, do nada. Eu não sei nem explicar. Mas e quando eu tava na época do estúdio, assim, minha família, minha namorada, eles não gostavam, né? Porque viu que eu não tava ganhando dinheiro e viu que tava numa época em que eu tava com muita pressão ali na cabeça, né? Foi acontecendo muita coisa nesse último ano que aí não dá pra saber de onde que vem, né? Tipo, estúdio complicado, o namoro também tá um pouco conturbado.
Em casa também estava acontecendo algumas coisas, questão de saúde, de familiares. Então foi muita coisa de uma vez, e acaba mexendo, né? Não tem como. Porém, eu lembro que tinha uma época que acho que lá pra setembro, perto do Natal, assim, mais final de ano, o pessoal ficava muito na minha cabeça em questão de, pô, é melhor que você arranjar outro trabalho e tal, faça outra coisa. Até que eu dei um basta ali em todo mundo e falei, ó, eu não quero mais opinião de ninguém, a vida é minha. Se eu vou me arrepender ou não, a escolha é minha, eu já sou um homem, já não tenho que ficar... obviamente é bom escutar a opinião, mas quando começa a ficar muito em cima, começa a ficar chato. E aí começa a atrapalhar no seu poder de decisão. E ali eu achei que foi bom eu dar um basta ali e falar, ó, o que vier a partir de agora é responsabilidade minha. Se eu estiver devendo no banco, se eu estiver ganhando dinheiro, se eu não estiver gostando ou gostando do trabalho, a responsabilidade é minha, de mais ninguém. E pouco tempo depois fui vendo algumas coisas que eu já não concordava, coisas que eu não gostava de fazer. E percebi que sociedade não é uma parada que eu goste, assim. Eu acho que se eu voltar a ter um negócio vai ser só meu. Não quero ter sociedade com ninguém, que eu quero fazer 100% do jeito que eu quero. E foi olhando e falou, pô, acho que esse trampo de fotografia, audiovisual, talvez não seja uma parada que eu queira ser profissional nisso pra ganhar dinheiro. Talvez seja mais um hobby mesmo, que eu gosto bastante, mas por hobby. Gosto de fotografar luta, filmar, fotografar animal. É isso que eu gosto. E eu percebi que era mais hobby do que trabalho. Então foi pesando isso. E aí chegou, foi acontecendo algumas coisas. Foi até um dia que eu fui na igreja, fui sozinho. Teve uma época que eu tava... por isso que eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer. Eu tava indo na igreja sozinho, indo na missa. Acho que toda segunda-feira eu tava indo na missa. E aí eu vi uma pessoa que trabalhava aqui na época, que continua trabalhando. Eu vi essa pessoa e deu um estralo na minha mente de mandar mensagem pro diretor da empresa. E aí quando eu mandei mensagem pro diretor da empresa, eu já tinha conversado com ele outras vezes, nesses últimos anos que eu saí da empresa que eu tô hoje. E ele já tinha chamado algumas vezes pra voltar. Só que não tava querendo. E aí quando me deu esse estralo, eu fui trocar mensagem com ele, fui trocar uma ideia. E aí ele me chamou de volta pra fazer uma entrevista e tal. A gente conversou pelo telefone. E beleza, eu já sabia que ia voltar. Voltei. E hoje eu me sinto feliz porque, assim, vamos tirar uma parte. Eu me sinto feliz na questão de eu tenho um salário fixo, um salário bom. Sim, bom. Tenho mais segurança. Coisas que eu não dava tanto valor antes, né? Quando eu era mais novo, convênio e tal. Tenho essa segurança. Porém, eu ainda tenho alguma coisa aqui que não tá me deixando tá 100% ainda. Eu tenho alguma coisa apitando, uma intuição, eu não sei o que é. Que... Não sei, não queria falar isso agora, mas tem uma intuição estranha na minha cabeça, tá muito estranho. Então, é isso basicamente. O meu sumiço foi 100% de... Eu tava com foco no canal, mostrando minha vida de videomaker, fotógrafo, mais videomaker em si, com o estúdio, né? Os desafios. E aí, do nada, eu troquei. E aí eu dei uma abandonada. Só que aí hoje, conversando com a Júlia, que é minha namorada, ela falou que ia voltar com o canal dela, porque ela é professora. E aí ela tem uma página no Instagram onde ela alimenta o dia a dia dela. Eu falei, nossa, é verdade, me deu vontade de fazer um vídeo hoje pra atualizar. Eu acho que eu tinha até arquivado os vídeos aqui do estúdio, mas eu vou arquivar de novo, porque eu também conheço um pouco o meu temperamento. Então quando eu saí do estúdio, eu não saí brigado com ninguém, mas eu saí com um pouco, não vou falar trauma, né, mas como eu me fudi muito ano passado por conta de dinheiro também, pressão, dinheiro, desgaste, desanimando das coisas e vendo que talvez aquilo não era pra mim, e eu jurava que aquilo ia ser pra mim. Botei uma expectativa, botei investimento, dei o sangue naquilo e não foi. Então gera um pouco de frustração, né? Aí você olha pra trás, você não olha com tanto gosto. Porém, deixa eu só mudar um pouco o ângulo, que eu acho que tá ficando chato esse ângulo. Não, vai voltar pra cá. Voltou. Então
eu não consigo olhar para trás e enxergar o estúdio como momentos bons, assim. Eu acho que a falsa liberdade que eu tinha de, eu posso acordar a hora que eu quiser, eu vou embora a hora que eu quiser do trabalho e tal. Se eu não tô bem pra ir trabalhar hoje, eu não preciso ficar me justificando, era uma falsa ilusão, porque eu tava muito mais amarrado, mais preso ali no estúdio do que trabalhando numa empresa. Mas a gente não sabe como que vai ser o ano que vem, né? A gente nunca pode... basicamente, não pode ler o futuro, né? Porém, no atual momento, tô empolgado, assim. Mas a gente vai vendo normal, né? Empresas... eu já trabalhei em outras empresas e a gente sabe alguns defeitos que tem, algumas coisas que deixam a gente entediado. Eu confesso que eu enjoo muito rápido das coisas, né? Que nem eu falei no começo do vídeo. Porém, faz parte. Então, esse é um vídeo só pra oficializar uma volta assim pro canal. Não vou prometer data de postagem, nada, porque eu não consigo postar, não consigo ser consistente com o canal. Então eu vou postando conforme eu for achando alguma coisa legal, algum tema pra conversar. Quero abordar outras coisas no próximo vídeo, falando sobre coisas que eu passei no ano passado. Não vou aprofundar muito, mas acho que coisas que muita gente passa e eu senti na pele isso. E é uma questão mais emocional, de cabeça. E eu acho que é legal abordar isso no próximo vídeo, para conversar com mais direção. Mas é isso aí, rapaziada. Então, é isso aí. Tô aqui no almoço, gravando esse vídeo no carro. E talvez apareça mais dessa forma aqui. Então é isso aí, valeu, rapaziada. Acho que eu vou postar esse vídeo agora, acho que não vou nem editar. E é isso aí, valeu, até a próxima. Falou.